Olá, meus amigos, Namastê. Nós vamos dar continuidade à leitura de alguns trechos do livro do Dalai Lama, esse livro aqui, que eu já mostrei a vocês, que são os princípios de vida, né? E nós já lemos um trecho sobre o ser, né? E dentro desse capítulo do ser, nós temos que ler hoje, que eu acho muito importante, a respeito da humildade. Tem vários pequenos textos aqui sobre a humildade. Eu escolhi o primeiro porque ele é muito interessante e ele nos remete a um vídeo que nós já fizemos sobre matar ou não o ego. Vamos ao texto então. Aspirar a ser superior aos outros ou a conhecer a glória só pode ter um resultado: um renascimento inferior, sob a forma de um ser idiota, miserável e feio. Ao contrário, mostrar-se humilde, considerar os outros mais importantes do que nós, conduz a um renascimento nos mais altos reinos. Se forçamos os outros a trabalharem para nós e a nos servirem, se abusamos inconsideradamente deles, renasceremos mais tarde como seus criados ou como os criados de seus criados. Mas se consagramos nossa vida a servir os outros, renasceremos como reis e chefes. Bom, é muito interessante esse texto porque ele fala sobre a necessidade de estarmos na vida para servir. E não servir de uma forma aparente, não termos uma falsa humildade, porque isso também não é legal. Você parecer ser humilde ou fazer demonstrações de humildades públicas não é ser humilde, né? A humildade, ela está inerente a você, ela deve ser inerente a você. Nós temos uma coisa chamada ego. Nós temos o ego inferior, que acha que é o ego, que é o ego superior, e o ego superior, que a gente dificilmente consegue atingir porque estamos sempre vivendo essa dualidade do ego. O que é a dualidade do ego? Nós aprendemos desde cedo que uma coisa é feia e a outra é bonita. Que no próprio texto ele fala, vai renascer feio, feio no sentido de não ser uma pessoa bela, admirável, né? Não uma beleza física, ele não está se referindo a isso. Muito bem. Então essa dualidade que nos foi ensinada, o indivíduo é rico, o outro é pobre, esse merece todas as minhas reverências, o outro não recebe nada. Eu devo me curvar a alguém que supostamente é superior a mim, ou que provavelmente está vivendo só de ego. Né? Nós temos sempre essa dualidade entre o branco e o preto. Nós necessitamos dessa dualidade, em princípio, para reconhecermos as coisas. Né? Como é que você pode reconhecer a luz se você não tiver conhecido a sombra, né? Então isso é normal na nossa vida e no nosso plano, né? As energias, a energia única do universo que entra em nós, ela se dualiza dentro de nós, né? Não que uma seja melhor que a outra, elas são apenas uma forma de nós nos reconhecermos no outro. E a gente às vezes não usa isso. Então isso é quando a gente começa a achar que eu tenho que ser superior ao fulano, a invejar a outro que tem alguma coisa a mais do que eu. Eu estou me reconhecendo, mas me tornando em mim mesmo um agente do meu ego. Eu deixo de ser eu mesmo e começo a deixar que o ego conduza as minhas atitudes e as minhas ações, né? Nós vimos isso no vídeo, né, que a gente fez, que é: devo realmente matar o ego? Não. A resposta é não. No final você vai ver que existem várias formas de compreender esse ego, está lá no vídeo, de compreender esse ego e entender que você tem que olhar para ele, reconhecê-lo e não permitir que ele faça gato-sapato de você. Ele tem que estar controlado, porque afinal de contas o ego é a sua essência, você, é a sua individualidade, mas essa individualidade ela não pode ser tomada como algo que deve superar o outro cada vez mais e mais acúmulo de coisas, né?
Então, esse controle do ego, ele é muito importante. Agora, o que é ser humilde? Né? Então, a gente às vezes é muito interessante entender que você deve ser humilde, mas não pode ser medíocre. Você deve ser humilde, mas não deve ser miserável. e entender assim, servir ao outro. Poxa, eu vou ter que ficar o tempo inteiro fazendo papel de idiota, servindo esse aqui. Não é isso. A proposta não é essa. A gente viu, né, em alguns vídeos anteriores que nós temos um processo evolutivo. No nosso processo evolutivo, nós temos que entender que quando estamos na nossa vida, cuidando da nossa vida, nos organizando as nossas coisas, nos mantendo tranquilos, mantendo o nosso ambiente sempre arrumado, limpo, você organiza o externo e organiza também o interno. Você não precisa morar num palacete para ser uma pessoa feliz e ter a vida toda limpa e organizada. Eu me lembro que eu estava uma vez viajando de uma cidade para outra, bem no interior, né? E a gente passou por uma estrada de chão e o carro teve um problema. E nós paramos perto de uma casa, mas uma casa muito simples e muito humilde na beira da estrada. Tinha até um riacho assim próximo. E é óbvio que a gente estava ali já há algum tempo e eu tive sede e resolvi pedir à senhora da casa um pouco de água. Primeiro, quando você, já por fora, você percebia que a casa, apesar de toda a humildade, era extremamente limpa e organizada. Quando eu entrei na casa, eu fiquei assim fascinada. A casa era completamente limpa e organizada, com todas as coisas simples e humildes. Eu me senti tão bem, mas tão bem ali, que talvez eu não me sentisse tão bem em um palácio. Né? E a acolhida, ela foi muito simpática, muito acolhedora, como é típico das pessoas de interior. Né? Então, veja bem, era uma residência humilde, as pessoas dali são humildes, mas são humildes não só pela simplicidade como vivem, mas pela acolhida, pelo carinho, pela atenção que deram, porque a gente estava ali próximo com o carro parado e tal. Então, veja bem, o sentido da humildade está no seu sentido de evolução. Quando ele diz que você, ao impor ao outro ordens, determinações, sem humildade, com chefia, com aquele ar de impunidade, impondo, isso é muito comum a gente ver em determinadas situações, não só na nossa casa, mas às vezes dirigentes de nosso trabalho, e às vezes políticos que têm um comportamento como se fossem ditadores e senhores de tudo, a lei é essa ou aquela, sem aceitar a possibilidade dos outros terem opinião diferente, terem desejos diferentes, né? E isso é muito importante, isso é um sinal de humildade, compreender o outro, aceitar que o outro tem uma opinião diferente da sua, não considerar que o outro é uma pessoa horrorosa porque ele tem uma filosofia de vida diferente, né? Em alguns mosteiros budistas é muito comum eles receberem pessoas que não têm religião nenhuma ou de várias religiões e os budistas costumam dizer que você vai retornar à sua religião melhor ainda, né? Por quê? Porque a intenção ali é elevar o ser, né? Elevar a pessoa o máximo que ela puder. E ela necessariamente não tem que se tornar budista para compreender alguns preceitos budistas que são preceitos de bondade, de ajuda, de solidariedade, né? Então, essa postura humilde não é uma postura miserável e de se acovardar, nada disso. É ser solidário, ser ciente do seu papel, fazer as suas tarefas, fazer as suas coisas, viver a sua vida normalmente, né? Ser humilde, tentar servir e ter a sua postura de vida quando for necessário, se for necessário, viver
tendo atitudes que são necessárias naquele momento, mesmo que elas não sejam aceitas por outro, né? Se portar da maneira que você nasceu para ser. Eu tenho um amigo que costuma dizer: Márcia, é muito fácil ser anjo no céu, o difícil é ser anjo no inferno. Mas essa é a nossa missão, né? Nós não temos que ser bonzinhos onde tudo está ótimo, nós precisamos ser anjos onde a coisa está feia, né? Você não pode se isolar totalmente. Não estou dizendo que as pessoas que têm uma religião, que se isolam em mosteiros ou em congregações e tal, estão erradas. Elas também estão fazendo o papel de recolhimento, muitas ficam em oração, em meditação, e o mundo precisa disso, né? Precisa, aliás, muito disso. Mas o mais importante é pôr em prática. Pôr em prática é a grande missão de todos nós. Saber quem somos, sermos humildes nas nossas atitudes, mas verdadeiramente humildes, né? Você é aquilo que você é quando você fecha a porta na sua casa e está sozinho. Aí você é você mesmo, né? Geralmente as pessoas costumam ter uma máscara para aqui, outra máscara para ali, se comporta com uma maneira, se comporta com outra de outra maneira. Isso não é muito bom. Você tem que ser você mesmo, é o que você é, né? Você não precisa sair aos 4 ventos dizendo que você é, mas quando você tiver necessidade de se comportar e se colocar da forma que você é, seja o que você é de forma humilde, sem ser agressivo, sem achar que é melhor que o outro, sem nada disso. Mas isso você tem que fazer pela sua própria necessidade de ser assim, né? É muito comum a gente ver isso. Às vezes o indivíduo se posta de uma maneira humilde diante de alguém, mas para angariar votos, para angariar aplausos, para ser isso ou ser aquilo. Não. Você tem que ser humilde, você percebe isso. As suas atitudes diárias, elas têm que ser de humildade. Até com você mesmo, quando você se reconhece errado em alguma coisa, pedir desculpas, você tem que ter a todo dia sentar um pouquinho e falar: poxa, será que eu fiz tudo certo hoje? E de repente alguma coisa que você fez que achou que não ficou legal em relação a outra pessoa, pega o telefone. Hoje em dia então é tão fácil pegar um telefone, ligar para alguém e falar: olha, fulano, eu acho que eu não fui legal quando eu falei tal coisa, ou olha, eu quero refazer determinada atitude. Não custa nada. A humildade é uma forma de crescimento. E nós sabemos que as pessoas que estão cada dia mais se tornando egóicas, severas, ditadoras, essas pessoas têm um karma terrível, estão arrastando um karma terrível, porque elas começam a buscar, como está no nosso vídeo do ego, se devo matar realmente o ego, elas estão se tornando cada vez mais dominadoras, arrastando pessoas para isso e fomentando o pior das pessoas, né? Outro dia me perguntaram se essa dualidade é ruim, né? Ter dois pesos, duas situações, uma se antepondo à outra. Não, ela não é ruim. Aliás, ela é necessária. Nós precisamos ter essa dualidade. Lembra que eu disse a vocês no começo? É preciso ter vivido a escuridão para reconhecer a luz, né? Mas depois que você reconhece a luz, é tudo de bom, porque você nunca a escuridão vai sobrepor a luz. Mas fomentar nos outros a maldade, o preconceito, a discriminação, isso não é uma coisa positiva, isso não é sinônimo de humildade. A humildade está em reconhecer o outro como ser humano, seja ele quem for, de que raça for, de que cor for, de que condição social for, da escolha sexual que ele tiver, não importa, ele é o outro. A gente tem que entender que essa dualidade ela é positiva porque ela é necessária, né? E
a gente sabe também que quando a gente usa essa situação de escuro e branco, de luz e escuridão, é apenas para compreendermos o que significa entender que existem coisas que são negativas e coisas que são positivas na nossa vida, certo? E que o que é positivo e negativo, eles são necessários, eles se fundem, né? Você precisa de ter 2 fios de luz para acender a luz, positivo e negativo, não é? E ainda tem o neutro, que é o caminho do meio. Mas para ter luz é preciso que você tenha um fio positivo e negativo. Se você tiver só um deles, você não vai acender lâmpada nenhuma na sua casa. Então, um dia perguntaram a Buda se era preciso acabar com Mara, que seria, né, o mal, ou o demônio. A gente sabe que o demônio não existe, mas a maldade, a energia do mal que as pessoas acabam criando, elas acabam se tornando uma realidade. E ele disse que não, ele não queria acabar com Mara, é necessário ter Mara como parâmetro daquilo que você não precisa ter, né? Então, se você acaba com Mara, você perde um parâmetro, porque no nosso plano nós somos duais, nós temos essa dualidade. Então, a gente precisa ter esse parâmetro, né? Então, o mal não é uma coisa que vai ser extinta, assim como a escuridão não vai ser extinta, mas a gente vai ter sempre essa dualidade, e para compreendermos qual é o caminho que nós devemos seguir, entendeu? É lógico que em outros planos essa dualidade se desfaz, não vai existir Mara, não vai existir escuridão, não vai existir positivo e negativo, ela se funde numa coisa só. Por isso que os indianos usam muito isso aqui, porque isso aqui tem um significado muito amplo, né, da dualidade, da unificação, tem vários significados. E uma delas é exatamente o Namastê, que é o reconhecimento do Deus único, de uma força única, de uma luz única dentro do outro. Quando você compreende isso, você se torna mais humilde, porque ao reconhecer no outro o mesmo que está em você, você passa a ser pleno. Quando você deseja para o outro aquilo que você deseja para você, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu coloquei uma vez no meu Face, na capa do Face, se eu não desejo para o outro o dobro do que ele deseja para mim. Por quê? Porque se eu desejo para o outro o dobro do que ele deseja para mim, se ele deseja o mal, eu estou desejando o mal a ele. E isso não é a minha linha de pensamento. Então eu desejo para o outro sempre tudo aquilo de bom ou em dobro do que eu sempre desejei para mim. E eu me nego também a desejar para o outro o dobro do que ele deseja para mim, porque eu estaria colocando meus desejos na mão daquele indivíduo. Eu estou passando para ele o direito de desejar por mim. Não. Essa é uma das piores frases que eu já ouvi. Desejar em dobro para o outro o que ele deseja para mim. Não. Eu desejo para o outro em dobro tudo o que eu desejo para mim mesmo. Essa é a melhor frase, porque ela é uma frase que expõe toda a sua humildade, o seu reconhecimento de que o outro, mesmo que esteja errado, mesmo que deseje o mal para você, ele ainda está no caminho do Dharma. Ele ainda é uma fagulha da centelha divina que está no caminho do Dharma. Mesmo que ele não seja humilde, um dia ele será. Se ele ainda não aprendeu nessa vida, ele renascerá sendo humilde, tendo que passar por tudo que ele fez os outros passarem. Então nós temos que reconhecer no outro um pouco de nós. Quando a gente reconhece no outro um pouco de nós, eu acho que muita coisa na nossa vida seria diferente. E isso requer a humildade. Então devemos reconhecer o nosso ego, mas colocá-lo no seu devido lugar. E trabalhar e trilhar o caminho do amor e da solidariedade. Eu espero que vocês tenham aproveitado o texto de hoje. Espero que vocês voltem para assistir outros vídeos, inscrevam-se no nosso canal, que me pediram para falar isso, mas o importante é que vocês estejam aqui e que retornem, e que essa semana seja uma semana de luz e paz para todos vocês. Namastê.